Olá, como vocês estão? Tudo bom? Eu sou a professora Tayane e essa é a nossa aula 5 da semana 2 no Movimento Aprender para a Educação de Jovens e Adultos. Antes da gente começar, confira se na capa você preencheu o nome da sua escola, o seu nome completo e o nome do seu professor. Deixe um like no nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Assim você é notificado sempre que chegar aula nova. Hoje teremos aula de geografia. Vamos falar sobre espaço público e privado. Então, peguem o material de vocês nas páginas 7 e 8 e também lápis e borracha. Então, identifiquem no material de vocês a atividade 5, na página 7, vamos preencher com a data de hoje. Estamos no mês de março e hoje é dia 12. Oh, delícia! Sexta-feira, dia 12. Março é o terceiro mês do ano. Vamos representá-lo com o número 3. E 2021, vamos abreviar para 21. Antes da gente começar com a atividade, vamos falar um pouco sobre o homem em sociedade. Quando eu digo homem em sociedade, eu quero dizer o homem vivendo em conjunto, o homem vivendo em grupo com outros homens. As cidades, normalmente, elas acontecem próximo a um ponto com água. Vocês podem ver que a maioria das cidades ou estão perto de mar ou estão perto de rios. Por exemplo, nossa cidade, Araçatuba, ela foi fundada próximo ao rio Tietê. E dentro da cidade também passam outros córregos que fazem braço com o rio. Então, as pessoas procuram morar perto da água porque a água é essencial para a nossa vida. Nós precisamos da água para matar a sede, para fazer o nosso alimento, para criar animais, né, o gado, para a plantação, irrigação e também para o saneamento básico. A água da nossa torneira, ela vem do rio. E também o esgoto que passa pela nossa casa utiliza a água do rio. Então, as pessoas foram construindo as suas casas perto de algum ponto de água, perto uma das outras. E então surgiu a necessidade de delimitar onde começa a minha propriedade, onde termina. Onde começa a propriedade do meu vizinho, onde termina. Além disso, as pessoas também precisavam de lugares para conviver juntas. Por exemplo, para religiões, escola, educação, hospitais, médicos, outros tipos de serviços, supermercados, lojas e também espaços para lazer. Esses espaços formados na sociedade, eles são divididos em espaço privado e espaço público. Agora a gente vai aprender a identificar qual é qual. Então, primeiro, o espaço privado. Os espaços privados são aqueles que pertencem a alguém. Esse alguém, ele pode ser uma pessoa ou uma empresa. Para entrar, é necessário permissão ou obedecer horários e critérios. Então, aqui alguns exemplos de espaço privado. Então, nós temos aqui casa, fazenda, templo religioso, comércio. Todos esses aqui pertencem a alguém ou uma empresa. E todos eles, para você utilizar, você precisa de permissão. Por exemplo, a nossa casa ou a nossa fazenda, para alguém entrar nessa casa que não seja o dono, precisa de uma permissão, precisa ser convidado, precisa ser conhecido. Outros lugares não precisam de permissão. Por exemplo,
um templo religioso ou um comércio, você não precisa perguntar para o dono do supermercado se você pode ir ou não ao supermercado. Porém, você tem que obedecer horários e critérios. Você não pode ir na igreja no horário que você quiser. Tem o horário que ela abre, o horário que ela fecha, né? O critério é a mesma coisa. Você não pode ir na igreja de cueca. Há critérios. Hoje, né, na época de pandemia, você não pode ir no supermercado sem a máscara. Então, você tem a liberdade de entrar sem pedir permissão, você tem que obedecer horários e critérios. Direitos e deveres do espaço privado, os principais direitos e deveres. Direito de proteção. Então, o principal direito do espaço privado é o direito à proteção. Então, eu tenho direito de que ninguém vai entrar na minha casa, que a minha casa esteja protegida. Se por acaso eu encontrar um estranho na minha casa, alguém que eu não conheço, que eu não dei permissão, eu posso acionar a polícia para me proteger daquela pessoa. A mesma coisa num estabelecimento, num supermercado ou numa loja. Se no supermercado houver algum tipo de ameaça, uma pessoa que entra armada ou uma pessoa que está agindo, né, de forma violenta, eu tenho direito de me proteger daquela pessoa. Direito de livre-arbítrio do uso do responsável. Então, no espaço privado, o dono, ele utiliza aquele espaço da maneira que ele quiser. Por exemplo, na minha casa, eu posso andar de cueca, né? É a minha casa. Eu posso andar do jeito que eu quiser na minha casa. Eu posso colocar o móvel que eu quiser. A mesma coisa se eu tiver um estabelecimento, um comércio. Eu posso abrir no horário que eu achar melhor. Se eu quiser montar um supermercado e esse supermercado funcione das 6 da manhã até o meio-dia, é o meu livre-arbítrio, certo? Dever de manutenção e cuidados. Então, no espaço privado, quem deve fazer a manutenção e o cuidado do espaço é o dono. Então, se porventura acontece uma tempestade na cidade e destelha a minha casa, quem vai ter que consertar isso é o dono da casa. A mesma coisa, um supermercado, uma loja. Não só a manutenção, quando alguma coisa quebra, um muro, mas também o cuidado com a higiene. Pessoal, isso é muito importante. Pensa só, olha aqui essa imagem. Acredito que aqui em Araçatuba, né, todo mundo conhece, né? Esse bichinho aqui. Então, se o dono do, do espaço privado, seja ele casa, loja, ele não cuida, se aquele terreno, por exemplo, ele começa a acumular água, acumular sujeira, né, o mato alto, começam a aparecer pragas, pernilongo, mosquito, rato, escorpião, barata, essas pragas, elas não vão ficar só ali naquele imóvel, né? Elas vão também perturbar os vizinhos. Então, olha só, a falta de manutenção e cuidado fere aqui o meu direito de proteção, coloca as outras pessoas em risco. Por isso é muito importante que o dono faça a manutenção correta da sua casa. E é por isso também que, nesses casos, qualquer pessoa pode denunciar que o fiscal da prefeitura vai até o estabelecimento verificar o imóvel, né? Seja uma casa abandonada, seja uma casa que esteja habitada, né? Ou um terreno, o que seja. Ele vai fiscalizar, vai ver como estão, né, os cuidados desse lugar. Se necessário, ele pode aplicar uma multa, fazer a limpeza do local e depois o dono é que vai arcar com esse custo da limpeza. Espaço público. Vamos ler juntos. Os espaços públicos pertencem aos órgãos públicos. Quais são os órgãos públicos? Prefeitura, governo estadual
No nosso caso, o governo estadual é o governo do estado de São Paulo. E governo federal. Sempre que falar governo federal, é o quê? É o Brasil, é o país todo. Lembram na nossa outra aula que nós vimos na certidão de nascimento que o nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Então, sempre que falar federal, quer dizer o país todo. Então, os espaços públicos, eles pertencem a um desses órgãos públicos. As pessoas podem circular livremente, porém, também existem horários e critérios. Então, a grande diferença entre o espaço público e o espaço privado é o direito de circular livremente. Eu não preciso pedir permissão para o prefeito para poder andar pela rua. Eu não preciso pedir permissão, né, para o prefeito ou para o governador do estado de São Paulo para entrar na escola estadual. Mas, né, apesar de poder circular livremente, eu tenho que obedecer horários e critérios. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Hospital. O hospital, eu tenho direito de entrar nesse hospital, né, sempre que eu precisar. Mas eu posso entrar em qualquer lugar do hospital? Não, não é qualquer lugar. Tem lugares que são proibidos ao público. Tem até uma plaquinha lá escrita, né? Por quê? Para nossa segurança, né? Pode ser lugares ali perigosos para a gente adquirir uma doença, ou, por exemplo, a sala de raio-x, ou pode ser um lugar que nós oferecemos risco, ou que a gente atrapalhe, né, o andamento do hospital. O segundo exemplo, praça. A praça, ela normalmente não tem um horário específico para você poder usar a praça, mas há critérios. Eu não posso ir de cueca na praça, eu não posso ouvir som alto na praça, eu tenho que respeitar o lugar, eu não posso jogar lixo, estragar as coisas que estão lá. A escola pública, a mesma coisa. Ela tem o horário, né, de entrada, de saída. Eu não posso, se o horário é às 7 da manhã, eu quero entrar mais tarde hoje. Hoje eu quero entrar na escola às 9 da manhã. Não dá. A mesma coisa no horário de saída, né? Não, eu hoje estou cansado, quero ir embora, não quero estudar mais, eu vou embora mais cedo. Não é bem assim. E também os critérios, não só para você permanecer na escola, quanto também para você circular. A escola ela é aberta, mas não é aberta, né? Para que você passeie dentro da escola. E ainda bem. Por quê? Para a segurança dos alunos. Imagine só, principalmente as crianças que são mais vulneráveis, que a gente mandasse nossos filhos para a escola e qualquer pessoa pudesse entrar na escola. Não ia ser um lugar tão seguro, né? Praia, rios, eu não preciso de permissão para ir lá pescar, por exemplo. Não tem um horário específico para que eu frequente uma praia, para que eu frequente um rio. Claro, né? Estamos agora vivendo um momento especial em que alguns desses pontos, né, praça, praia, circulação, há um certo tipo de restrição, mas não é o caso. Mesmo que não haja o horário, há critérios. Eu não posso ir no rio nadar pelado. Eu não posso pescar em qualquer época, né? Os rios, por exemplo, têm a época da piracema, que é proibida a pesca. Então, embora o espaço seja público, sempre há horários e critérios. Principais direitos e deveres do espaço público: direito de ir e vir. Então, esse é o principal. Eu tenho direito de ir e vir nesse espaço. Por exemplo, nas ruas, avenidas, eu tenho direito de frequentar aquelas ruas. Mas lembrando dos critérios. Por exemplo, uma rua, ela pode ser contramão. Eu tenho o direito de passar por ela, mas tem o critério, né, de usar aquele sentido da rua. Dever de respeitar as orientações. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Orientação com o horário, com as vestes, o comportamento, a máscara. O próximo.
dever de manutenção e cuidados por todos. Isso daqui é muito importante. Lembra lá no espaço privado? Quem tem que fazer a manutenção e o cuidado do espaço privado? O dono. No espaço público, quem faz a manutenção e cuidado? O poder público, os órgãos públicos, prefeitura, o governo estadual, o governo federal. Mas quem é que arca com esse dinheiro? Da prefeitura, dos governos? Somos nós, o povo, né? Todo esse dinheiro, ele é arrecadado através de impostos. Então, quem faz a manutenção? Todo mundo. O dever de cuidado é, então, de todo mundo, porque é um espaço público, é um espaço que a gente divide. E eu, sinceramente, não entendo quem, na sua casa, cuida da sua casa e no espaço público, na escola, na praça, acha que aquilo não é seu, acha que tem. Não, não preciso pegar o lixo do chão, né? Posso jogar aqui no chão, para que eu vou procurar uma lixeira? Aqui não é a minha casa, né? Eu rabisco as paredes, eu quebro as coisas, isso aqui não é meu. Muito engano. Isso é mais nosso, isso é muito nosso. E é também um desperdício, porque o dinheiro público, ele é um só. A prefeitura ela não vai arrecadar mais dinheiro porque aquela praça está suja. O dinheiro é o mesmo. Então, ao invés da prefeitura gastar com a praça para fazer melhorias, para fazer um parque novo para crianças, melhorar a iluminação, deixar a praça mais bonita, não. Ela tem que gastar com o que foi quebrado, né? Então, é um ponto que nós temos que pensar muito. Não só pensar, mas cobrar. Qualquer um pode denunciar, viu? Qualquer pessoa pode denunciar qualquer ato de vandalismo, tanto de quebrar quanto de jogar lixo e outros tipos de maus tratos que a gente faz ao espaço público. Vamos agora para os exercícios. Vamos ler juntos. Nossos documentos pessoais são muito importantes, pois carregam informações como onde nascemos, o dia, nosso nome de família, entre outras que usamos no dia a dia. 5.1. Observe os documentos e ligue-os ao nome correto. Então, aqui tem a imagem dos documentos e do lado está escrito o nome dos documentos. Vamos lembrar os documentos? Nós vimos ele na aula passada. Então, o primeiro, certidão de nascimento. O segundo documento aqui, RG, né? Registro Geral. Terceiro documento, isso daqui é uma CNH, é a Carteira Nacional de Habilitação. É o documento que nos permite dirigir veículos automotores. CPF, Cadastro de Pessoa Física. Agora vamos ler juntos aqui os nomes. RG, Registro Geral. Então, RG, qual desses aqui é o RG? Você vai ligar. Certidão de nascimento. Qual desses quatro é a certidão de nascimento? CPF, Cadastro de Pessoa Física. Qual desses é o CPF? E, por último, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Qual desses aqui é a CNH? Vocês vão ligar e pronto. Vamos para o próximo? Vamos ler juntos. Espaços públicos e privados. Os espaços privados são mantidos e cuidados pelos proprietários. Os espaços públicos são de responsabilidade do governo.
Então, atividade 5.2, observe os espaços e marque um X, de acordo com as características do espaço, se é público ou privado. Então, são várias imagens. Embaixo tem o nome da imagem e você vai marcar se essa imagem é um lugar, é um espaço público ou se é um espaço privado. Então, aqui o primeiro, está escrito aqui, casa. Casa é um espaço público ou privado? Praça. A praça, ela é um lugar público ou privado? Parque. Parque é lugar público ou privado? Vocês vão marcar. Fazenda. A fazenda é público ou privado? Eu preciso de permissão para estar nessa fazenda? A praia é público ou privado? Marquem aí. E por último, os prédios, público ou privado? Feito. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem voltar o vídeo sempre que necessário. Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, tchau. Até a próxima.